Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, nós conhecemos as pesquisas e os avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O assunto de hoje é o Instituto de Estudos Brasil-Europa. Nossos convidados são o coordenador-geral do IBE, o professor Moacir Martucci, da Universidade de São Paulo, e a assistente administrativa do Instituto, Cecília Matsumura. Professor, Cecília, é um prazer recebê-los aqui no Diálogos. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente o prazer de estar aqui na Unesp, na TV Unesp, né, para o nosso instituto, o IBE. Isso é uma oportunidade fantástica. Também agradeço o convite e a presença de estar aqui nesse programa. Professor, desde 2010 está implantado aqui no Brasil o Instituto de Estudos Brasil-Europa. Como que surgiu a iniciativa de ter um instituto, né, que trabalha com essa interface Brasil-Europa aqui no Brasil? As universidades brasileiras, né, principalmente as três paulistas, elas têm uma relação muito forte, tinham, né, e têm uma relação muito forte com as universidades europeias. Basta dizer que a Universidade de São Paulo foi fundada basicamente por europeus, né? Isso faz com que a relação seja muito forte. Um belo dia, lá no meio de 2010, a Comissão Europeia, no Brasil, lá em Brasília, lançou um edital, né, de chamada de projetos para se criar o Instituto de Estudos Europeus. Foi uma grande oportunidade. As três paulistas se uniram, né, a USP, a Unesp e a Unicamp se uniram, convidaram as outras universidades, basicamente a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do Piauí, para montarem um consórcio e prepararem uma proposta. Felizmente, essa proposta foi muito bem elaborada, foi aceita pela delegação da Comissão Europeia e nós ganhamos o projeto, né, naquela chamada, onde tinham outros 4, 5 consórcios, coisa desse tamanho. É assim que ele surgiu. E o objetivo principal é, além de manter as universidades brasileiras trabalhando em conjunto, fazer com que a relação das universidades brasileiras com as universidades europeias ela se desse de uma forma um pouquinho mais estruturada do que vinha acontecendo. Porque essa relação muitas vezes é uma relação ad hoc de um professor com outro professor. O que muitas vezes também não leva a uma sustentabilidade da relação entre as universidades. Por algum motivo, aquele professor ou aquele grupo de pesquisa perde o interesse e a relação morre. Então, o IBE, a siglinha, né, do Instituto, o IBE, ele veio para fazer com que essa relação fosse estruturada e fosse sustentável. Isso é o mote principal do próprio Instituto. Claro que, pelo texto da chamada de projetos da Comissão Europeia, o objetivo principal e onde se foca o Instituto é no fortalecimento do ensino superior brasileiro, utilizando as experiências europeias. E hoje é interessante porque, em vez dessa relação ser unilateral da Europa para o Brasil, ela é muito bilateral. É um intercâmbio realmente de estudos. Um intercâmbio fantástico, onde grupos dos dois blocos, né, do Brasil, considerando o Brasil como um bloco, não é bem um país, né, mas grupos do Brasil com grupos do bloco europeu estão desenvolvendo atividades com uma sinergia muito boa. Professor, o senhor citou que são 8 universidades brasileiras que são parceiras, né, dentro do IBE. E como que esse instituto, com essas 8 universidades, ele se organiza, né, junto com a parceria com essas universidades associadas, né, são 7 universidades associadas europeias. Como que é essa organização do instituto? É um consórcio, né?
um consórcio cujo coordenador é a Universidade de São Paulo. Então, cada uma das 8 universidades brasileiras, né, elas têm uma responsabilidade dentro do Instituto. Então, por exemplo, a USP coordena, a Unesp é responsável por toda a divulgação, né, pela área de ciências saúde, biológicas e saúde. Está fazendo um trabalho fantástico, né? A professora Ana está fazendo um trabalho fantástico. Sobre envelhecimento, a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Isso. Eu não posso muito mudar de assunto, mas o envelhecimento em particular, ele é uma preocupação muito grande do Brasil, porque a nossa população está envelhecendo muito mais rapidamente do que a gente imaginava, e da Europa, porque já tem uma população mais velha. E a gente pode usar a experiência deles. Então, a Unesp, que cuida então de ciência, de ciência biológica e saúde, a USP, que cuida da coordenação do programa de doutorado, que eu vou falar daqui a pouquinho, e da área de tecnologia, a Unicamp, que cuida da área de humanidades, a Santa Catarina, né, a Federal de Santa Catarina, que cuida da área de diálogo. Essa área de diálogo é um think tank, né, onde procura descobrir o que os europeus e os brasileiros têm em comum para discutir. O envelhecimento nasceu daí. E as três universidades menores, esqueci de Minas Gerais, né? Minas Gerais, ela cuida de toda a parte de extensão, basicamente, de um curso de formação de gestores públicos, um mestrado lato sensu. Na área de política. Na área de políticas, política, o FMG, né? O Unicamp coordena humanidades, o FMG coordena políticas. E as 3 universidades federais, um pouco menores, né? A Universidade do Pará, a Universidade de Goiás e a Universidade do Piauí são responsáveis pelos grandes congressos. E a Cecília cuida bastante dessa organização, dessa troca de Dona, informações né? entre as universidades. Como que funciona, Cecília? Bom, consórcio, temos o Comitê de Assessoramento Estratégico e os comitês diretivos. O comitê diretivo é formado por um representante de cada universidade brasileira. E o Comitê de Assessoramento Estratégico é composto pelos associados europeus. Hoje nós temos um novo grupo de universidades que são as afiliadas. Então, ao todo, nós temos mais de 35 universidades participando do IBE hoje. E aí, a formação do conhecimento dentro dessas universidades é o tema do nosso próximo bloco, ok? Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje nós conversamos sobre o Instituto de Estudos Brasil-Europa. Nossos convidados são o professor Moacir Martucci, coordenador do IBE, e a assistente administrativa Cecília Matsumura. Professor, terminamos o último bloco comentando essa estrutura, a organização do IBE, das universidades parceiras, das universidades afiliadas, e o senhor queria complementar sobre qual é o papel de cada uma dessas universidades afiliadas. Eu gostaria mesmo, porque a gente tem as universidades parceiras, que são as brasileiras, que assinaram o acordo. Depois, as associadas, que são as europeias, que assinaram o acordo. Então, eles são o bloco inicial do IBE. Depois disso, para criar uma massa crítica nessa relação e manter realmente o Instituto por uma vida muito longa, era preciso a gente aumentar um pouquinho o tamanho dele. Aí convidamos outras universidades da Europa e do Brasil, que são as afiliadas. Então, as universidades afiliadas são aquelas universidades que entraram para apoiar o IBE, para participar das ações do IBE. E hoje nós temos 20 dessas universidades. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UNB, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá na Europa, além das associadas, das 7 associadas que nós temos, hoje a Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, Sorbonne,
a Universidade Erasmus de Roterdã e mais outras tantas, né, são as afiliadas que dão suporte, né, ao IBE, de tal forma que a gente tenha uma massa crítica, principalmente para garantir que o programa de pós-graduação em nível de doutorado tenha sustentabilidade ao longo dos anos. E nessa troca, professor, qual que é o papel, os grandes temas que são trabalhados dentro do IBE, com cada uma dessas universidades, cada uma com as suas expertises, os professores? Isso é uma excelente pergunta, porque decidir que temas nós vamos trabalhar foi um trabalho enorme. A área de diálogos do IBE, capitaneado pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou 1 ano e meio, praticamente 2 anos, reunindo os parceiros brasileiros e europeus, inclusive os afiliados, para discutir numa série de workshops, né, quais seriam os temas. Finalmente, em janeiro de 2012, lembro da data, porque é uma data histórica para o próprio Instituto, fizemos uma reunião onde os temas foram finalmente definidos e publicados. Então, nós temos hoje, né, como temas de interesse comum na relação das universidades, na relação acadêmica entre os parceiros brasileiros e europeus, que estão gerando trabalhos, pesquisas colaborativas, né, propostas de projeto colaborativo, as seguintes áreas: envelhecimento e bem-estar, né, que a Unesp coordena o estudo isso, dessa né? área. Nós temos a área de tecnologia da informação e comunicações, TICs, né, que permeia em todas as outras áreas, diversidade cultural, governança e democracia, desenvolvimento, sustentabilidade e energia. Então, essas grandes áreas, elas são as áreas onde o IBE começa a focar as suas atividades. Então, em cada uma dessas áreas, por exemplo, neste ano de 2013, foram feitos workshops específicos nessa área, e onde, no mês de junho, a Unesp coordenou uma reunião em Londres, junto com as universidades parceiras europeias, justamente para definir que caminho dar a essa área. As outras áreas fizeram a mesma coisa, certo? Então, de tal forma que no fim do mês de junho, começo do mês de julho do ano passado, nós tínhamos quase que estabelecido um modo de trabalhar comum entre os nossos parceiros, o que não é nada fácil, dado o tamanho e dada a complexidade, né, das nossas universidades, das universidades europeias, que não são diferentes das nossas, né, de você fazer com que a universidade ela pense como, né, de uma forma integrada, né, isso foi muito difícil, mas hoje a gente tem. E continuando um pouquinho aí para frente, o que resultou esse trabalho? Resultou numa primeira versão de um position paper, né, de uma carta de intenções, obrigado, né, de uma carta de intenções das universidades do IBE de como deveria a relação acadêmica, não só da parte de docência, mas principalmente da parte de pesquisa, se dar nos próximos 5 anos entre o Brasil e a Europa. São as diretrizes dos estudos em cada uma dessas áreas. As diretrizes dos estudos em cada uma dessas áreas, né? E numa forma resumida, isso já foi apresentado, né, para as autoridades brasileiras e para as autoridades europeias numa reunião que teve em julho. Aliás, desculpa, na última semana de junho em Bruxelas, onde o IBE teve presente e teve a oportunidade de comentar com os dois lados o que se tinha chegado. Agora vem a terceira etapa. Né? A terceira etapa é consolidar, né, a carta de intenções, de tal forma que até o fim do ano nós tenhamos muito claro o que nós vamos propor para os próximos anos dentro da relação acadêmica. E nesse sentido também são realizados alguns congressos. Exatamente. Né, professor? Em outubro agora nós teremos um congresso. Eu queria que a Cecília explicasse para a gente qual que é a importância desse congresso para as ações do IBE. Então, esse congresso será realizado do dia 9 ao dia 11
de outubro, na Universidade Federal de Florianópolis. Esse congresso vai reunir todas as universidades, não só do IBE, como as universidades brasileiras e europeias, todas estão convidadas para esse evento. E o tema desse evento, o que é mais importante, é desenvolvimento, sustentabilidade e inovação, um desafio brasileiro e europeu. Por quê? Porque a inovação hoje, pensada não só do ponto de vista da inovação tecnológica, mas principalmente da inovação social, é algo que preocupa as duas sociedades, tanto a brasileira quanto a europeia. Quer dizer, você transformar o conhecimento que nós geramos na universidade em produtos bons para a sociedade, produtos que levem a sociedade a ter uma vida mais confortável, esse é o grande desafio, tanto aqui quanto lá. E juntando forças, os brasileiros e os europeus, pensamos que podemos contribuir para os dois lados para que se tenha um processo que leve de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, a uma inovação social e a uma inovação industrial. De tal forma que a gente dê um passo a mais olhando para a equalidade das pessoas dentro da sociedade. E pensando um pouco nos desafios que o IBE tem pela frente, em meio aos congressos que vêm sendo realizados, a gente conversa daqui a pouco sobre esses desafios. Obrigado. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos com o coordenador do Instituto de Estudos Brasil-Europa, Moacir Martucci, e a assistente administrativa Cecília Matsumura. Cecília, terminamos o último bloco citando o congresso que será realizado em outubro em Florianópolis. E quem quiser participar desse congresso, ainda dá tempo? Sim, ele está disponível no site do IBE, www.ibe.usp.br. É permitida a inscrição de estudantes, só de professores? De qualquer pessoa interessada em estudos Brasil-Europa, estão convidados a fazer suas inscrições. Professor, e quem de repente não puder comparecer ao congresso, um dos desafios do IBE é lançar programas de pós-graduação, tanto no nível de especialização quanto de doutorado. O senhor já havia citado anteriormente isso. Eu queria que o senhor explicasse qual que é a intenção desse programa de doutorado, que vai ser encabeçado pela USP, e também o programa de especialização da UFMG. O programa de doutorado, ele é um programa de doutorado estrito sensu. Ele foi encaminhado à CAPES agora, no último mês de abril. Está em análise na CAPES. Esperamos que em outubro, né, agora, né, neste mês, nós tenhamos já aberto a oportunidade de abrir inscrições para interessados no programa. Esse programa é um pouquinho diferente dos programas convencionais que nós temos aqui no Brasil e os programas convencionais que existem na Europa. Primeiro ponto, ele é um programa estritamente internacional. Segundo ponto, ele é um programa que exige transdisciplinaridade. E, por exemplo, como é que se implementa isso? Então, se implementa da seguinte forma, e é isso que está escrito no regulamento, que está em análise na própria CAPES. E ele funciona da seguinte forma: um aluno submete ao programa, junto com 2 orientadores, uma proposta de pesquisa. Cada orientador tem que ser de uma área diferente, de tal forma, de uma área do conhecimento diferente. Por exemplo, um médico e outro engenheiro, né? Um cientista social e um médico, né? De tal forma que o trabalho utilize as 2 disciplinas na solução do seu problema. Problema inédito, metodologia de solução do problema inédita e utilizando 2 disciplinas. Então, esse trio, aluno mais 2 orientadores, submetem aos 20 avaliadores do programa que foram convidados. São basicamente, dentro do Brasil, pesquisadores de nível 1 do CNPq e na Europa, pesquisadores de reconhecimento internacional. Essas 20 pessoas é que vão analisar os trabalhos que nós receberemos
e aprovar 10. Serão 10 por ano. 4 anos para terminar a tese de doutorado, portanto, o programa do IBE terá no máximo 40 alunos concomitantes e no máximo 80 orientadores, porque são 2 orientadores por aluno. Todo o trabalho deverá ser feito em língua inglesa, porque ele é internacional, não se sabe se quem vai estar, por exemplo, na banca de defesa, né, é um alemão, um italiano ou um sueco, né, então já é definido que o trabalho é feito em inglês, né, e defendido em inglês, utilizando recursos de ensino à distância, recursos virtuais, né? Porque senão viajar, cruzar o Atlântico custa muito caro e despende muito tempo e cansa muito, né? Então fazer banca, de repente, por videoconferência. Por videoconferência, né? E uma outra particularidade é que cada aluno tem que passar pelo menos 1 ano fora do país dele, ou da região dele, né? Se for brasileiro tem que ir para a Europa, se for europeu tem que vir para o Brasil, aonde? No laboratório do outro orientador. Então, isso dá uma característica internacional, uma característica transdisciplinar. E essa transdisciplinaridade, professor, permeia todos os estudos do IBE e também vai estar presente na especialização, na área de gestão e política. A especialização ela é um pouquinho mais focada, né? Porque o IBE percebeu que os europeus eles têm uma tradição e têm uma expertise muito importante na formação de gestores públicos. E como uma das coisas é a gente usar a experiência europeia para melhorar a situação do ensino superior aqui no Brasil, por que não usar a experiência europeia na formação de gestores para trazer para as universidades brasileiras o know-how que eles têm na formação de gestores para que a gente possa, no futuro, ter cursos de formação de gestores tão bons quanto os europeus têm. A parceira europeia que foi escolhida para isso foi a Escola de Administração de Paris, a ENA, a Escola Nacional de Administração, que é a escola que forma todos, 100% dos gestores franceses e muitos dos gestores europeus. Então, uma escola de excelência. Então, isso é o ponto, né, do Lato Sensu. O Lato Sensu ele é coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Agora ele já está na fase final de aprovação pelos órgãos da UFMG, é o mesmo processo que nós temos aqui em São Paulo, a Unesp, a USP, é o mesmo processo. Esse curso deve começar também agora em outubro, junto com o processo seletivo desses cursos. O processo seletivo desses cursos. E o público-alvo são os gestores, né? Gestores, principalmente gestores públicos. Claro que também gestores de empresas privadas poderão participar, mas o público-alvo são os gestores públicos e principalmente os gestores públicos dos municípios e, quiçá, dos pequenos municípios. Professor, além desses desafios do IBE de implantar cursos, de estimular cada vez mais esse intercâmbio entre o conhecimento europeu, as experiências que eles têm e também o que o Brasil vem desenvolvendo dentro das universidades, que outras estratégias o IBE vai implantar para estimular, para aprimorar esse diálogo internacional e multidisciplinar? Pois é, o IBE hoje ele participa das ações de colaboração governamentais entre o Brasil e a Europa. Por exemplo, o IBE ele tem tido assento nas reuniões de diálogo entre o Brasil e a Europa, tanto nas reuniões do governo, né, do governo brasileiro, principalmente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Itamaraty, junto com a Comissão Europeia lá na Europa, no sentido da implementação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica. O IBE participa dessas reuniões. Na última reunião desse comitê, por exemplo, o IBE ficou com a responsabilidade de apresentar o que o Brasil estava pensando na área de inovação como um todo. O outro ponto é que o IBE também ele é o ponto de contato nacional, o National Contact Point, nomeado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação,
para o Conselho Europeu de Ciências. Isso faz com que o Brasil possa participar da tomada de decisão do Conselho, do Conselho de Ciências Europeu, né? E estimulando, né, com que pesquisadores europeus executem trabalhos de pesquisa aqui no Brasil, e estimulando pesquisadores brasileiros que estimulando pesquisadores brasileiros para executar atividades de pesquisa na Europa com financiamento europeu, colaborativa em conjunto. Professor Cecílio, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Diálogo e convido para retornar ao programa para apresentar aí os resultados das ações que vocês já vêm desenvolvendo com êxito nesse intercâmbio. Vai ser um grande prazer e vocês estão intimados, isso é uma intimação, né, a comparecer no nosso evento lá em outubro, né, na primeira semana de outubro. Né, espero que possam até fazer um programa desses dentro do nosso evento. Muito obrigado. Estaremos lá, obrigada. Obrigada, Ivana. O Diálogos de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente fala um pouco mais sobre o Instituto de Estudos Brasil-Europa. Vamos conhecer as ações da Unesp dentro do IBE. Acompanhe a TV Unesp e o nosso programa pela internet. Compartilhe os conteúdos e comente. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.